Olá, boa tarde. Gente, hoje a tarde aqui tá diferente. Tá super gostosa, um climinha gostoso, barulhinho de chuva, assim, a chuva querendo chegar, cheirinho bom de terra molhada. E o nosso tema hoje é realmente diferente dos outros temas que nós falamos, porque a gente vai falar sobre a influência do contágio social na nossa vida. Você aí que tem Facebook, Instagram e que não tem ideia... Opa, o brinco caindo aqui. Coisa de bastidor. Furo de reportagem. Você aí que é super conectado e que não tem ideia dessa influência, e não só das redes sociais, mas das pessoas com quem convive com você, essa influência na sua vida, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E nós trouxemos uma galera aqui super especialista para conversar com a gente, o pessoal da Everest VR. Kelvin, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Kalina. É um prazer estar aqui pela segunda vez. Um convite muito especial seu e da Laílma, de toda a equipe que está aqui. Nós estamos muito agradecidos por essa segunda oportunidade. Então é aquela história, né? O bom filho, a casa volta. Então vou me colocar nessa posição de bom filho, senão não teria sido convidado. Nós não teríamos sido convidados novamente. O programa com vocês foi maravilhoso. A gente ficou com vontade de quero mais mesmo. Okay. Roosevelt, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tô jóia. Dizendo as palavras do Kelvin aí, é uma felicidade enorme estar aqui de volta, fazer parte desse programa, dividir um pouco do conhecimento, mas muito mais que isso, aprender, né? Porque a gente aprendeu muito naquele programa e pretende aprender muito mais ainda nesse programa. Eu só fico um pouco preocupado nesse programa porque o Kelvin, que tem um nome em comum, encontrou o Kelvin. Kelvin, pois é. E o Kelvin músico. Então, pois assim, eu estou preocupado se eu vou perder o meu sócio, já meu pensou? parceiro, mas fico feliz porque a gente faz vai pra música, uma simbiose, né? Aqui, música, arte, coaching. Mas quando eu vi a chamada do programa, eu fiquei preocupado. Kelvin. Vai que surge uma dupla sertaneja aí. Não, por favor. Menos, bem menos. Mas não corre esse risco, disso. Porque eu mal toco campainha ainda muito mal. Eu prefiro gritar. Ei, tem alguém em casa? Bom, muito bem. Então é melhor assim do que sertanejo. Desculpa aí quem gosta, gente. Todo mundo tem seus defeitos, né? Tem os meus. Kelvin, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui pela primeira vez. Espero que seja a primeira de várias também. Acompanhar o Kelvin nas próximas vezes, quem sabe a gente forma a dupla daqui pra frente. É isso aí. Mas olha, a dupla pode ser assim, a primeira com a segunda, não precisa exatamente uma sertaneja não. A gente pode fazer um popular também. O importante é que dá pra dançar. Então, também samba, samba também dá, a gente inventa. Com certeza. Laílma Maia, boa tarde. Boa tarde a todos. Então, assim, é sempre muito bom falar de desenvolvimento humano. E é o propósito desse programa, né, contribuir para o bem de todas as pessoas que estão nos assistindo. Então, se você está aí nos acompanhando e talvez você tenha aquele amigo, aquela pessoa que precisa de um conteúdo sobre relacionamentos ou sobre essas conexões pessoais, compartilhe, chama ela para assistir também. E o chat já está aberto. Se você quiser sugerir, se você quiser também enviar uma dúvida ou até uma sugestão, nós estamos aqui à disposição. Vamos aproveitar aqui a figura dos nossos especialistas. Muito bom. E lembrando que o programa reprisa amanhã às 8h30 da manhã, na sexta-feira às 20 horas, e depois a gente sobe para o canal da Sinergia Treinamentos, e aí a gente disponibiliza lá na página, né, Laílma, do Instagram, do Facebook, da Sinergia, e fica disponível aí para quem quiser assistir. Vale a pena. Gente, vamos começar com Kelvin. Kelvin, o que você vai fazer pra gente? O que você preparou aí pra gente? Eu tenho uma influência muito grande de algumas músicas pop rock internacional. Muito bom. E eu vou tocar uma música que eu comecei tocando na rua há muito tempo atrás. Em homenagem ao Rock in Rio, né? Que só tem coisa boa rolando. Com certeza, com certeza. Aí, o nome da música é You Somebody. Um pouquinho de pop rock, assim. I've been roaming around, always looking down at all I see. Painted faces, through the places I can't reach. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody.
Someone like you and all you know and how you speak. Countless lovers under cover of the street. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody. Someone like you. Someone like you. Someone like you, somebody. Someone like you, somebody. Off in the night while I live it up, I'm off to sleep. Waking words to shape the poet and the beat. I hope it's gonna make you notice. I hope it's gonna make you notice. Someone like me. Someone like me. Someone like me, somebody. Someone like me, somebody. I've been roaming around, always looking down at all I see. Uau! Gente, que voz linda! Obrigado. Parabéns! Pode vir na próxima quarta, na outra, Beleza. outra. Pode bater ponto. Só não pode virar vínculo trabalhista. Olha só. Muito bom. Obrigado. Kelvin. Amei. Gente, eu e a Laíma temos uma empresa de treinamento e capacitação de pessoas. E o que a gente mais trabalha nas empresas é a questão do comportamento, né? Uma coisa até que eu costumo brincar, que as pessoas são contratadas, né, Laíma, pela competência técnica e são desligadas pela incompetência comportamental. Porque o que difere as pessoas não é a competência técnica. Não, a competência técnica você tem aí inúmeros vídeos no YouTube, manual, vai lá, lê, estuda sozinho, aprende, né? E eu até brinco nos treinamentos, que eu tenho uma filha de 13 anos, que ela é fera, assim, ela aprende tudo numa facilidade absurda, né? Então eu falo, olha, se for competência técnica, eu ensino ela senta aqui nesse computador e faz tudo que precisa fazer, né? Faz melhor até do que muito adulto. Porém, o que diferencia as pessoas e os executivos, os profissionais, é a competência comportamental. Essa questão de você fazer a gestão da emoção, né, em situações complicadas, difíceis, desafiantes que a gente vive. E eu achei super interessante a proposta de vocês de trabalhar isso dentro de uma realidade virtual. Porque, na verdade, quem tem medo de falar em público, né, por exemplo, que tem que aprender a defender uma tese ou tem que apresentar uma monografia, é difícil a pessoa se preparar o comportamental. Ela se prepara tecnicamente. Ela estuda, ela lê, mas na hora do vamos ver, na hora que está de frente para o público, que dá aquela dor de barriga, né? Que dá aquele gelo na barriga, e aí gagueja, e aí não manda legal. Eu achei super legal a proposta de vocês, e vocês me disseram que trouxeram alguns cases, né, de como trabalhar isso, essa questão de gerenciar e controlar todos esses fatores, né, de emoção, de estar na frente de muita gente, enfim. Meninos, o que vocês podem falar pra gente aí sobre esses cases? Bom, em relação a essa influência, trazendo aí para uma linguagem contemporânea, mais objetiva, mais direta,
a gente entende, e muitas pessoas entendem também, acho de uma forma geral, de que nós somos produtos do meio em que vivemos, né? E tudo o que nós experimentamos, sentimos, determina o nosso comportamento a partir do que a gente sente e recebe através dos nossos 5 sentidos. Então tudo que a gente vê, ouve e sente, isso gera um comportamento. E com base nisso nós descobrimos que na realidade virtual é possível, de uma forma temporária, você produzir estímulos visuais e auditivos, em alguns casos até sensoriais, de forma a reproduzir e melhorar alguns comportamentos. Então, recentemente nós participamos de um evento, de um workshop, num final de semana, num sábado, um evento fantástico, onde tinha uma pessoa que ela tinha medo de altura. E há 10 anos ela não ia para o parque de diversão com a filha, por ter medo de altura, porque o sonho da filha era andar na roda gigante com a mãe. E nesse processo, o Kelvin fez uma aplicação de uma ferramenta de programação neurolinguística, fez uma intervenção, de modo a dessensibilizar isso e diminuir essa agonia, esse medo, essa fobia que ela tinha. E, terminado o processo, nós submetemos ela à realidade virtual. Então ela fez uma escalada de uma montanha, e que para a mente dela isso é real. E ela começou a ficar trêmula, a ter sudorese, a mão suando, e eu o tempo todo conduzindo e deixando ela segura, né, entendendo e falando para ela que aquilo era um ambiente seguro e controlado. E em vários pontos eu perguntava para ela se ela queria desistir, porque muitas pessoas chegaram onde ela tinha chegado e que desistiam, e que não tinha problema nisso, mas de uma forma a desafiar ela. E ela falou, não, eu vou até o final. E ela fez isso, e escalou essa montanha. E depois da atividade, o workshop terminou, e 3 dias depois ela mandou fotos dela no parque de diversão. Olha, com a filha. Que legal. Andando na roda gigante. Nossa, e andando que nos massa. brinquedos que até então ela não andava. Isso a partir da realidade virtual. Então, apesar de ser um ambiente virtual, ele influenciou o comportamento dela de uma forma segura. Ela não precisaria necessariamente se submeter a uma roda gigante real, já de cara, já saindo do processo, para que aquilo realmente fizesse sentido para ela. Então o nosso processo ele permite que a pessoa antecipe esse resultado. Nós temos outros diversos exemplos, mas o que a gente foca muito nessa questão de ser produto do meio é que a realidade virtual, como diversas outras ferramentas, elas podem ser usadas de forma benéfica ou de forma maléfica. E esse é um cuidado que nós temos o tempo todo de estar sempre pesquisando e utilizando de forma responsável. Então, em muito breve, nós vamos lançar aí um e-book sobre como usar a realidade virtual de uma forma responsável, porque a pergunta que a maioria das pessoas que não tem contato fala, Rose, eu tenho aqui um óculos de realidade virtual em casa. Posso usar? Vou colocar aqui, vou andar na montanha-russa? E o processo não é tão simples assim. E para ilustrar isso, Kalina, em 2016 foi publicado um artigo de uma universidade na Alemanha, que durante alguns anos foram feitos vários estudos, né, pesquisas patrocinadas, justamente para medir o quanto a realidade virtual pode influenciar de forma permanente e duradoura o comportamento humano. E sobre essa ótica, vários aspectos foram levados em consideração. E foram feitos vários experimentos, eu ficaria a tarde toda aqui falando, mas eu vou falar dos principais. Eles pegaram um grupo de pessoas e dividiram em 2 grupos, e essas pessoas colocavam óculos e elas se viam num avatar. Avatar é como se fosse um personagem, né? Personagens mais altos, e o outro grupo personagens mais baixos. E esses grupos tinham que fazer negociações. Os que estavam com o avatar mais alto, por serem mais altos, se comportavam de forma mais agressiva na negociação. E os que se viam menores, na realidade virtual, se comportavam de uma forma mais passiva. Feito esse processo todo, acompanharam essas pessoas, acompanharam esse grupo e perceberam que as pessoas com avatar mais alto tinham tendência a acumular mais dinheiro para o processo de aposentadoria, só por se sentirem melhores negociadores e pessoas que lidam melhor com o dinheiro. Um outro experimento que fizeram, pegaram pessoas e essas pessoas simulavam um voo como se fosse um super-herói, um super-homem, livremente numa cidade virtual,
E em seguida fizeram pesquisas com essas pessoas e perceberam que a partir dessa experiência, essas pessoas se tornaram mais altruístas, mais corajosas, mais dispostas a enfrentar desafios. E ao mesmo tempo, essas pessoas passaram a se comportar de maneira que passaram a ajudar mais pessoas. Então fizeram alguns testes e essas pessoas passaram a ajudar mais as pessoas só por ter um sentimento experimentado na realidade virtual que se tornou permanente e duradouro, né? Um outro experimento também que fizeram, pegaram um grupo de pessoas, fizeram uma pesquisa, essas pessoas declaradamente se declaravam racistas. Pegaram essas pessoas, fizeram esse teste 3 dias antes, colocaram essas pessoas para assumirem papéis de avatar do personagem nas cores opostas às delas, que eram as cores que elas tinham essa questão preconceituosa. E fizeram a exposição dessas pessoas na realidade virtual e depois fizeram a pesquisa novamente. E essa tendência de racismo, ela reduziu drasticamente. Só pelo fato de virtualmente elas terem se colocado no lugar das pessoas pelas quais elas tinham um sentimento de racismo. E por aí vai, são inúmeros os exemplos. Mas né? é interessante isso, porque é como se você se colocasse na pele do outro, Sim, né? sim. Empatia mesmo, Sim, né? Sim. E um outro experimento, pegaram pessoas que eram vilões no mundo virtual, pessoas que eram heróis no mundo virtual, fizeram algumas atividades de brincadeira, de guerra com essas pessoas, e logo em seguida pediram para que elas fizessem uma outra atividade que não tinha nada a ver com o teste, de se servir numa sobremesa onde tinha chocolate e pimenta. As pessoas que usaram o avatar de heróis colocaram mais chocolate. As pessoas que usaram o avatar de vilão colocaram mais pimenta. E com isso eles concluíram que a realidade virtual pode sim influenciar no comportamento humano de forma permanente e duradoura. Isso, sendo utilizado de uma forma responsável, cuidadosa, pode trazer muitos benefícios para as pessoas como um todo. E por outro lado, principalmente os pais que têm filhos que submetem os filhos a essa realidade virtual, seja ela imersiva ou não. Quando eu falo imersiva é quando eu uso óculos, não imersiva é quando eu jogo um jogo de videogame, né? Eu entro nessa realidade virtual. E também fizeram testes com crianças que tendem a ter um comportamento mais agressivo, uma vez que eles experimentem no mundo virtual, seja imersivo usando óculos, ou seja jogando um jogo de videogame, comportamentos agressivos que eles reproduzem aquilo que eles viveram. Então, jogos de bandidos, jogos com armas, com tiros, jogos com palavrões, tendem a influenciar o comportamento de crianças, adolescentes, jovens, na vida real. Então, assim, é fantástico esse estudo. Nós estamos usando como base na utilização do nosso trabalho, e a gente deixa sempre muito claro isso, que não é só usar a realidade virtual. Existe todo um preparo, estudo, todo um cuidado que deve se ter, mas que é uma ferramenta extremamente poderosa, que pode ser utilizado de uma forma muito positiva. Então, o fato de você colocar uma pessoa para andar de bicicleta durante um processo de recuperação em fisioterapia ajuda a mente a se imaginar, e isso contribui para acelerar o processo dela, porque na mente dela ela está vivendo, ela está fazendo isso. Então são N aplicações, é uma infinidade de aplicações. Eu ficaria aqui uma tarde falando que eu sou apaixonado, eu sou um entusiasta disso, o Kelvin também, mas em resumo é isso. Nossa, olha só, duas coisas que a gente tem muito trabalhado com o comportamento. Então, duas coisas dessa fala que comprovam tudo aquilo que a gente está vivendo, principalmente dentro das equipes. A primeira delas é que essa questão de mapa de mundo, das experiências que a pessoa vive, as informações que o cérebro registra, elas têm vamos dizer, um resultado muito maior do que o que a gente pode imaginar. Realmente aquele registro fica ali, ele influencia em milhões de outras coisas na nossa vida. E a outra coisa é como nós somos suscetíveis à influência, né? Sim. Isso também me chama muita atenção. Porque durante a minha vida inteira eu ouvi falar assim, você tem personalidade, tem que ter personalidade, mas gente, não existe essa pessoa que não é influenciado, né? Seja por uma realidade virtual, Sim. ou não, mas a pessoa é influenciada o tempo inteiro, isso me chama muita atenção. O interessante é que existe uma atividade no óculos, que é utilizada com o celular, que foi desenvolvida pelo governo americano. O nome dessa atividade chama-se 6x9.
6x9 é o tamanho de uma cela numa prisão nos Estados Unidos. Então eles reproduzem esse ambiente dentro de uma cela, a pessoa coloca o óculos e vai para dentro de uma cela. Os barulhos que são percebidos e ouvidos no ambiente são barulhos reais, são gravados realmente dentro de uma penitenciária. E o que eles fazem lá? Eles pegam jovens menores infratores e submetem esses jovens a essa experiência, onde ele fica aproximadamente de 9 a 12 segundos. E durante essa permanência, ele escuta um áudio de alguém conversando com ele, um oficial da polícia, fazendo ele refletir se é aquilo que ele quer para a vida dele. E aquele é o lugar que ele vai viver por toda a vida se ele continuar cometendo os delitos que ele comete. Caramba! Interessante, né? Muito interessante. Bem interessante. Quem dera, né? Se a gente tivesse acesso a um negócio assim, né? Que, assim, é uma pequena coisa que pode impactar para o resto da vida, na vida de um adolescente. Essa atividade, né? ela está disponível no óculos e no celular. Qualquer um pode utilizar, ela é gratuita, pode ser utilizada. Pode ser utilizada. Ela está em inglês, mas ela pode ser conduzida e traduzida em simultâneo por alguém. Mas eu fiz alguns testes no ano passado com algumas pessoas para ver a sensação. E a maioria das pessoas não aguentava ficar mais de 6 minutos. De tão desconfortável que é. É uma cama, uma latrina suja, um vaso sujo, as paredes velhas, sujas, e o barulho dos presos gritando, falando. As pessoas não conseguiam ficar mais de 6 minutos. Que loucura, hein? Apesar de ser algo desconfortável, pode ser utilizado de uma forma positiva para menores infratores, por exemplo, uma forma de sensibilizar ele, o que ele vai viver. Né? Isso no YouTube também, existe um documentário sobre prisão também, que foi disponibilizado, fizeram imagens com uma câmera 360, onde você pode colocar um óculos e se ver dentro de uma penitenciária real, com imagens reais, no meio dos detentos. Então é bem interessante. Isso para fazer ensaio mental é fantástico, né? Sim. É fantástico. É fantástico. Já sei que eu vou procurar. O interessante desse processo, recentemente também nós participamos de uma palestra aqui em Brasília e fizemos também uma demonstração com essa escalada da montanha. E nós fizemos primeiro um ensaio mental, onde todas as pessoas se imaginaram escalando uma montanha e eu fazendo a descrição da montanha exatamente como é na atividade. Depois eu pedi para que abrissem os olhos e perguntei quem de fato se viu na montanha, né? Algumas pessoas levantaram a mão, olha, eu vi, foi muito real. E aí eu perguntei quem aqui quer se desafiar a subir a montanha. E aí algumas pessoas levantaram a mão, levantou a mão e falou, eu. E aí eu trouxe essa pessoa, fiz uma preparação, uma anamnese rápida para ver se tinha problema cardíaco, se tinha algum histórico de epilepsia, enfim, os cuidados que a gente tem. E ela falou, não, eu estou preparado. Eu falei, você gosta de praia, uma praia paradisíaca, um lugar que te dê calma, que te dê tranquilidade? Eu falei, olha, adoro. Ele falou, eu vou te levar para lá. Eu levei ela para uma atividade no óculos, onde ela está numa praia paradisíaca, muito, muito bonita. E eu falei para ela que ali era o lugar seguro dela. Aí fiz uma intervenção de PNL, uma ancoragem de coragem, de força, e preparei ela e perguntei para ela, você está pronta? Ela falou, eu estou pronta. E aí levei ela para a escalada da montanha e foi algo fantástico, assim. Nós vamos divulgar em breve no Facebook, lá na nossa página Everest VR, quem quiser e puder acompanhar. Nós vamos divulgar esse vídeo com o depoimento dela. E ela falou, Roso, foi muito real, eu me senti muito capaz, e para mim era muito, muito, muito real. Em alguns momentos eu falava para ela, você quer desistir? Ela, não, eu vou, né? Aquilo que eu já tinha falado no outro programa, tem uma hora que ela teve que largar uma garra para segurar a outra e ela conseguiu de primeira. Ela falou, não, eu quero fazer de novo, eu sou capaz, eu quero fazer de novo. Então foi algo fantástico. Legal. E tu quer falar alguma coisa? Não? Ah, tá. Porque eu ia perguntar... Você tá com ar de impressionado. Não, eu vou explicar por quê. Eu tava lendo Poder do Hábito, né? Muito bom. Pois é. E ele falando o que o Phelps faz, né? Por que o Phelps é campeão, né? E aí, gente, ontem saiu o ranking do Brasil. Meu filho, ele é atleta. Nadador. Nadador. E ele tá em primeiro lugar na regional e em segundo no Brasil. Uau, que legal. E aí, por isso que eu falei, eu já sei quem que eu vou procurar, porque o Phelps fazia um ensaio mental.
Então, ele se preparava, né? Para o público que não conhece, gente, quer explicar pra gente? Ensaio mental? É. Tá. E você já aproveita e responde pra gente o seguinte: quando não há realidade virtual, como é que a gente pode controlar tudo isso? Que o ensaio mental é uma das maneiras, né? Claro. Vamos lá. O ensaio mental, ele é uma, digamos assim, uma técnica da programação neurolinguística. Aliás, não vou dizer que é da programação neurolinguística, mas a programação neurolinguística se utiliza dela bastante, do ensaio mental. Que nada mais é do que você fazer uma visualização, talvez até um prognóstico daquilo que você quer lá no futuro, e você começar a construir aquele cenário desejado que você quer da maneira mais real possível. E aí eu vou utilizar uma nomenclatura técnica da PNL, mas logo eu falo o que é. Inclusive você potencializando as submodalidades. O que é isso? Quando você visualiza e cria o seu cenário, esse cenário ideal, é necessário que seja um cenário ideal, aquilo, e de preferência da maneira mais extraordinária que você quiser. Visualiza aquilo, pensa, cria. E ao criar, você precisa sentir mesmo com todos os seus canais sensoriais como se aquilo ali fosse real agora. Então, você começa a ver, você começa a ouvir, você começa a sentir tudo que está se passando naquele momento criado na sua mente. Então, isso são as modalidades. Modalidade visual, modalidade sinestésica, modalidade auditiva. E as submodalidades é você começar a explorar dentro do visual, que é uma modalidade, as cores, a intensidade, a profundidade de tudo aquilo que você está vendo. Submodalidades auditiva, se tem alguém com você, por exemplo, vou pegar a questão do teu filho, né? Quando ele for fazer esse ensaio mental, cria o cenário, a piscina olímpica, aonde? Lá no Maracanãzinho, lá no... Como é que é o nome daquela piscina famosa lá do Rio de Janeiro? É o nome de uma nadadora famosa, eu me esqueci. Não sei. Mas enfim, inclusive ele está no Parque Olímpico lá, é uma nadadora... Me esqueci, não importa. Enfim, cria esse cenário. Cria o cenário na mente do momento em que ele sobe naquela plataforma e pula e se sente mesmo, sente a água batendo. Qual é a temperatura da água? Então isso já é uma submodalidade sinestésica. Ele vai sentir a temperatura da água. E também os movimentos que ele faz para o corpo dele entender e gravar cada um dos movimentos mais perfeitos que tem. E ele vai fazendo isso, vai fazendo e vai ensaiando. Estou usando o exemplo aqui do teu filho, porque você trouxe, mas eu posso fazer de diversas formas. Se eu jogo tênis, se eu vou fazer uma prova de concurso, se o meu sonho é passar no concurso, começa a visualizar como é que vai ser o dia da minha posse. Com que roupa eu vou estar lá, quem vai estar na plateia, quem vai anunciar o meu nome, como que eu vou assinar, como é que vai ser a caneta, eu vou estar em pé, eu vou estar inclinado, as pessoas tirando foto de mim. Cria esse cenário, porque para tua mente isso vai ser real, a tua mente vai acreditar nisso. Agora, fazendo isso vai acontecer como um passe de mágica? Não é isso que a gente prega. O que a gente prega é você estar dando uma energia, um combustível para o teu corpo criar a fisiologia necessária para você ir atrás daquilo que você quer. Isso é tão legal que você está falando, Kel. Explorar um pouquinho isso, porque eu acho que é importante para o nosso público, até porque é uma coisa que é muito fortalecedora para o dia a dia, né? A gente pode usar para diversas coisas. Eu vou dar 2 exemplos. Um foi de uma prova que eu fiz de concurso que eu estava preparada. E como eu não entendia nada disso, isso tem muitos anos. Cara, no dia, eu comecei a chorar na hora da prova. E eu estava preparada. E depois que eu vi as respostas, eu falei, cara, eu não acredito que eu me sabotei tanto. Porque eu sabia, tinha coisas do nosso convívio do mercado segurador, que não tinha por que eu responder o que eu respondi. Tinha coisas da minha pós-graduação. Tinha um monte de coisa que eu sabia e que eu respondi errado. Porque literalmente eu estava num estado emocional tão... que a gente fala... tão desprovido de recursos, né, como a gente fala na PNL, que realmente a minha capacidade baixou. Esse é um exemplo para as pessoas se visualizarem, inclusive indo fazer a prova, sentando com calma, respirando fundo, fazendo a prova com tranquilidade, imaginar todo esse cenário para que no dia seguinte ela esteja com essa tranquilidade, né? Que é o que o Phelps faz. O treinador do Phelps falou assim, olha, você todo dia à noite você vai assistir um filme.
Você antes de deitar, você vai deitar e você vai imaginar você levantando amanhã, tomando seu café da manhã, indo para o ginásio, chegando no ginásio, isso que você falou. Caindo na piscina, vai sentir a temperatura da água, vai ver o seu oponente, vai se imaginar dando as braçadas e avançando, né, na frente do seu oponente e tal. Então o que acontecia? Ele criava todo um cenário na mente dele, a mente dele já estava preparada para o que ia acontecer no dia seguinte, e quando ele chegava no dia seguinte, ele não estava nervoso, não estava angustiado, não estava estressado, não estava deprimido, ele já ia, parece que já tinha um softwarezinho lá na mente, Exatamente. que ele ligava, que era o filme, que o treinador dele chamava de O Filme. Então, quando ele se imaginava, né, fazendo aquele aquecimento e tal, quando ele chegava no ginásio, o treinador só falava assim, liga o filme. E ele estava com a mente tão preparada para fazer o ensaio mental, que era só ele pensar no filme, o filme já rodava na mente dele e ele já executava tudo aquilo que havia sido planejado anteriormente. E numa dessas, o óculos encheu de água e ele nadou no escuro. E numa situação dessas, qualquer nadador teria perdido a competição, porque ele nadou literalmente no escuro. O que aconteceu? Ele sabia até quantas braçadas ele tinha que dar para chegar do outro lado. Então ele não se desesperou. Para ele foi uma coisa assim, não, eu já vivi isso. E não tinha vivido, ele tinha vivido na mente. E o treinador dele tinha feito isso, tinha apagado as luzes do ginásio um dia e falado, você vai nadar no escuro. Então olha que incrível, assim, você se preparar antes para as coisas que podem acontecer. Um pensamento, ele tem uma forte influência no nosso organismo e na produção de hormônios, neurohormônios, neurotransmissores e, por consequência, na nossa fisiologia, certo? Então, eu vou mudar o lado da moeda, porque nós estamos falando de um ensaio mental, ou seja, uma ponte ao futuro de algo positivo. Sim. Como geralmente é uma pessoa ansiosa, uma pessoa angustiada, uma pessoa agoniada. Ela construiu um cenário, só que ela constrói um cenário negativo. Ela já construiu ou antecipou um problema que sequer existe, está na mente dela. E aí, a partir dali, ela começa a se comportar tal como aquele pensamento que ela simplesmente criou, antecipou. Então, uma das coisas que nós fazemos bastante no coaching e depois reforçamos com a realidade virtual é justamente esse exercício de ensaio mental. Claro que existem vários pressupostos aqui que o tempo não nos permite falar. Mas, adiantando, nós criamos isso, ensinamos ele a fazer e num determinado momento também aplicamos a realidade virtual simplesmente para a pessoa criar esse cenário, aprender a criar esse cenário positivo, fazendo essa ponte ao futuro de um cenário extraordinário. Extraordinário. E, claro, ensinando também a pessoa a saber a lidar com aquelas coisas quando ela não ocorre exatamente como ela quer. Phelps imaginou, como você está falando, diversas vezes, e eu tenho certeza que na maioria das vezes que ele se imaginou ganhando. Sim. Né? Sim. Eventualmente, uma perda, ele pelo menos já tinha ali pelo menos um plano B na mente criado, como por exemplo esse caso aí do óculos cheio de água. Nossa, super legal. E continuando nesse exemplo, eu achei interessante porque o meu filho está numa fase que ele está assim, perdendo por milésimos de segundos. Não é mais segundo mais. É tipo, quem bate primeiro a mão. É um negócio de louco. Então tem que ter um preparo mental mesmo forte. Porque a pessoa é igual a coisa do lutador, né? O lutador que entra no ringue já com medo, a probabilidade dele perder a luta é 99% a 100%, se brincar. Porque dizem que a luta eles ganham antes do ringue, né? Na olhada, né? Na olhada, na hora que eles se encontram, naquele confronto ali, é igual o truco, né, gente? É o jogo do blefe. Não é? E o que eu acho interessante, em complemento ao que o Kelvin está falando, o que você falou, é o quão poderoso é a influência do meio. Porque, além de ter essa questão individual do seu filho se preparar, ele precisa estar imerso em um meio que favoreça ele, em pensamentos, em condições, enfim, para que ele siga. Porque se ele não estiver nesse meio, certamente isso vai contribuir negativamente para ele. Isso seja no esporte, seja no mundo corporativo. Eu me lembrei agora,
Até a minha colega Laí, nós somos colegas de profissão, nos conhecemos há tanto tempo, né? Pouquinho tempo, uns 2 anos, mas brincando, um pouco mais. E justamente quando eu comecei minha carreira de operador de telemarketing, né? Tem muito essa questão do meio, né? Eu entrei como teleoperador e aí entrei numa turma e depois até brincava com isso. As pessoas falaram, quando tá desempregado, fala, não, eu topo, é muito bom. Começa a trabalhar no primeiro mês, aí o colega do lado fala, olha, aqui é ruim, viu? Paga um pouco, é muito trabalho e acho que não vai dar para ficar aqui não. No segundo mês, a pessoa, não, olha, aqui realmente é ruim, mas se a gente ficar 3 meses, a gente ganha um seguro-desemprego. E aí eu ficava me perguntando, poxa, mas e para ser promovido? Porque eu era operador e eu queria ser monitor. E eu ficava me imaginando monitor, eu quero ser monitor da qualidade, escutar as ligações e tudo, né? E aí o colega do lado falava, não, para ser monitor aqui tem que ser peixe de alguém, tem que ser indicação, só consegue aqui se for amigo do supervisor, né? E eu consegui, de uma certa forma, me blindar dessas coisas, né? E consegui alcançar algumas posições. E ainda conheço pessoas daquela época, e provavelmente a Laíma deve conhecer, que não avançaram. E não porque não são bons profissionais. Provavelmente o meio influenciou e determinou uma atitude mental deles que contribuiu para que eles ficassem ali justamente por não querer avançar, né? Então essa questão do meio, né? Isso volta o experimento dos macacos que vira e mexe tem aí no YouTube, né? Sim. Pegaram os macacos, colocaram numa jaula e à medida que eles iam pegar uma banana que estava pendurada, alguém vinha e colocava água ou dava um choque, né? E foram fazendo isso até que substituíram todos os macacos, né? E quando um ia subir, os outros já seguravam para não deixar. E à medida que substituíram todos, nenhum deles tinha referência do choque ou da água. Mas qualquer um que tentasse subir, instintivamente eles puxavam para baixo. Então essa questão da influência do meio no que nós queremos, né? E isso é efetivamente o contágio social, é isso? Ah, sim, certamente. Certamente. Fala pra gente um pouquinho, como é que é esse contágio social? O Kelvin aqui, meu quase xará, ele iniciou o discurso dele e eu flagrei na hora, dizendo assim que, por influência, você acabou gostando mais do pop rock e tal. Não foi isso? Sim. Na música. Olha, é inegável. A todo momento nós estamos influenciando e sendo influenciado. Todo momento. E é bem interessante isso porque diversas pesquisas trazem evidências fortes de que nosso comportamento, nosso sentimento, inclusive emoções, elas são extremamente influenciadas por ações, sentimentos e comportamentos de terceiros. Então, quando a gente fala assim que existe uma grande discussão, na qual nós não vamos entrar agora, mas filosófica, política, psicanalítica, psicológica, sobre se o homem é ou não produto do meio, independentemente disso, a questão é, as nossas escolhas, muitas delas, não posso dizer todas, mas elas são muito, mas muito influenciada por aquelas pessoas que estão mais próximas a nós. O nosso ciclo de amizade. Se você perceber, se você fizer um cálculo rápido, e eu até provoco você também, o nosso ouvinte, a fazer esse cálculo rápido, você vai perceber que, em média, hoje, a sua vida financeira, a sua saúde, o seu nível de felicidade com a vida, ele é muito, muito, muito parecido com pelo menos as 5 pessoas mais próximas a você, por conta de influência. Então, assim, o meio de fato influencia nas nossas decisões, nos nossos sentimentos. Há uma pesquisa específica sobre humor, que um determinado cientista, ele teve simplesmente a informação, e depois, a partir dessa informação, ele foi pesquisar isso, de que 2 mulheres na Tanzânia tiveram um ataque de riso. 10 dias depois, essa, aspas, doença de ataque de riso atingiu uma outra cidade, uma outra colônia a mais de 90 quilômetros, atingindo cerca de 200 pessoas. A partir dessa notícia, ele ficou muito curioso por isso e começou a pesquisar. E as pesquisas que ele teve gerou um livro que é muito famoso na área de empreendedorismo e tal, que se chama O Poder das Conexões. Lá tem essa pesquisa e tem várias outras dele mostrando como que o nosso networking influencia nas nossas decisões, no nosso humor e nos nossos sentimentos.
É por isso, Kelvin, que há um ano, né, Laíma, nós tomamos a decisão de entrar num grupo de mentoria. É um grupo de 16 pessoas no país. E os saltos quânticos que a gente deu nesse um ano é coisa do outro mundo, assim. Realmente esse convívio, o quanto nos fortaleceu e quanto ampliou o nosso olhar, né, o nosso mapa, o quanto se enriqueceu com isso, né? E assim, impressionante como a gente não se dá conta disso. É por isso que eu fiz questão que vocês falassem, para o nosso público saber que não é que eu quero que você fale sobre isso, meninos, né, o Kelvin está falando sobre contagem social, não é que, falando para o nosso público agora, não é que você vai eliminar da sua vida aquelas pessoas que de repente te puxam para baixo, ou mais depressivas e tal. Agora, a gente tem que ter um cuidado e a gente tem que ser sincero com a gente mesmo, de fazer uma análise assim, eu tô em condição de puxar essa pessoa para cima ou ela vai me puxar para baixo? Porque isso, meninos, aconteceu comigo ano passado. Eu sempre fui vista como uma pessoa muito positiva, muito para cima, só que eu passei uma situação muito complicada no ano passado. E teve uma pessoa que me procurou e eu fui capaz de dizer não. Eu falei, olha, eu agora não estou em condição de te ajudar. E eu já vim ajudando essa pessoa há muito tempo. E chegou um momento que eu falei, cara, eu agora não eu tô precisando de ser ajudada. Tô precisando de ser resgatada. E se eu me envolver demais com essa situação, eu vou me associar com a situação e eu não vou conseguir desassociar. E aí não vai fazer bem nem pra mim nem pra ela, porque vão as duas pro buraco, né? O interessante do livro que o Kelvin mencionou é que os autores, a partir de pesquisas, chegaram à conclusão de que o amigo, do amigo, do amigo, do amigo, do seu amigo te influencia, não na mesma proporção. Então, em linhas gerais, se eu me sinto deprimido e o Kelvin conversa comigo, eu falo, Kelvin, eu estou deprimido, eu estou muito triste, a vida não vale a pena. O Kelvin, amigo da Laíma, vai conversar com a Laíma já com um pouco do que eu tenho. Isso vai ser no passado, até que a Laíma vai passar para você, não na mesma proporção. E o meu sentimento vai te influenciar, de alguma forma. Isso seja positivamente ou seja negativamente. A grande questão é que as decisões, por exemplo, quando alguém vai comprar um carro, dificilmente a pessoa fala, não, eu vou comprar o carro tal porque eu gosto. Não, ela vai buscar referências. E às vezes ela quer comprar um carro melhor, mais novo, mas pelo meio, não, carro novo é perigoso, você vai ser assaltado, o índice de roubo desse carro é muito alto, o seguro é muito caro. E aí você decide não comprar aquele carro que você queria tanto, né? Isso, fazer um concurso, vou fazer um concurso. Dependendo do meio em que você vive, você pode ter pessoas que, por motivos diversos, estudaram e não passaram no concurso. E você vai buscar referência e vai ser influenciada por elas. Verdade. Então, assim, concurso é muito difícil. É muito concorrido. Não, concurso é fraude. Isso aí não funciona. Você vai gastar muito dinheiro com concurso e não vai passar. Então, essa é a grande lição desse livro. Posso fazer uma observação? Claro. Eu estou aqui pensando um monte de coisa. Talvez quem está nos assistindo agora tenha meio que um tabu, porque hoje a gente ouve muito falar dessas coisas, mas tem pessoas que não conseguem entender. Eu mesma não conseguia entender exatamente o poder do pensamento, o poder da mente, até que eu comecei a mergulhar nesse universo e hoje eu vejo como isso influencia de verdade na nossa vida. Eu fiz um exercício na minha primeira formação de coach, que foi do ensaio mental, para a gente começar a fazer um ensaio mental. E aí algumas pessoas da sala acreditavam, outras pessoas não acreditavam e estava naquela, né? E aí o professor fez a gente imaginar chupando limão. E aí automaticamente reage o organismo. Aí fala, nossa, como assim, né? Realmente é assim. Depois ele fez um ensaio mental pra gente imaginar lá em cima da cabeça do Cristo Redentor. Meu Deus, subiu tudo, né? A gente chegava a arrepiar, um gelo no corpo, mas eu estava em pé na sala. Então, com esses pequenos exemplos, a gente consegue perceber realmente o poder do nosso cérebro. Realmente aquilo que a gente pensa é aquilo que alimenta o nosso sentimento. Então, começa aqui, e aí isso gera um sentimento, e a partir do sentimento eu passo a me comportar de acordo com aquilo que eu sinto, de acordo com aquilo que eu percebo. Mas até então tá simples demais, né? É isso? Só isso?
O que tem a ver com os relacionamentos? O que tem a ver com toda essa estrutura? Tem a ver quando alguém que eu gosto, uma pessoa que eu não tenho bloqueio, que eu não tenho nenhuma barreira, a pessoa me sugere algo, por que eu não vou aceitar? Se eu não tenho motivo para não aceitar a sugestão. Então aquela sugestão chega aqui no meu pensamento. Do mesmo jeito que quando eu chupo limão, que eu imagino chupando o limão, já trava, esse pensamento também gera consequências no meu corpo e gera influência no meu comportamento. Que é mais ou menos isso que vocês estão querendo dizer, né? Foi o que nós vivemos há 1 ano, essa realidade. Que é de acreditar. Você acredita de verdade naquilo que você quer? Ah, eu acredito. Mas você quer de verdade isso? Por que você quer de verdade? Ah, será que é isso mesmo que o meu meio vai permitir que eu faça? Será que é isso mesmo que o meu colega do lado vai falar assim, cara, você está tão sumido. Cara, por que você está fazendo isso? Não aparece mais. O que foi que aconteceu com você? Ficou metida agora, né? Quer mudar de vida? Como assim? É o que a gente mais Como ouve, isso né? influencia aqui no nosso pensamento? E o nosso organismo reage e como a gente se comporta depois de ouvir isso, mesmo querendo uma coisa diferente, né? E a pergunta que eu faço pro telespectador é quantos sonhos você deixou de viver, quantas metas e objetivos você poderia ter vivido se não tivesse sido influenciado pelo meio. Né? Exatamente. Mas sempre há tempo, sempre pode ser feito, sempre pode ser melhorado. Né? Então essa é a pergunta que eu sempre faço para as pessoas, né? O quanto você deixou de viver muitas coisas que você queria ter vivido, né? Sonhos, lugares, pessoas, atividades, profissões, por conta do meio. E às vezes, Roosevelt, a gente quer ser a gente só quer ser a gente. Só que o meio não permite. Eu vivi isso muitos anos da minha vida. A gente brincava, né? Eu tenho um amigo que falava assim, Kalina, solta essa artista que tem dentro de você. Eu falei, deixa ela quietinha aí, trancada no armário. Deixa ela quietinha, porque eu sou mãe, sou executiva, e eu tenho que ter uma postura séria, e blá, 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 e blá, blá, blá. Aí um dia eu e a Laima conversando, a Laima falou assim, ela já tá batendo na porta do guarda-roupa, tá quase quebrando o guarda-roupa, querendo sair e você não deixa. E quando eu conheci a Adriana Marques, né, que é a nossa mentora, primeiro encontro com ela do Life Expert, gente, a sala lotada, ela entrou dançando. Eu olhei e falei, 10 mil vezes melhorada, tipo assim, eu sem os meus julgamentos, sem meus filtros, sem todo, sabe, esses bloqueios que eu tenho. E eu olhei pra ela e falei, e a pessoa pode ser inteligente, reconhecida e pode ser assim? Achava que era incompatível, né? Então eu tô me arriscando, eu tô começando a fazer umas coisas meio malucas nas lives, tô misturando música com palestra, tô começando a me arriscar pra eu respeitar a minha essência, sabe? E encontrar o meu caminho, que não é o caminho da Lailma, que não é o seu caminho, o meu jeitão de fazer. Só que isso durante muito tempo foi muito assim, não pode. Isso não é comportamento. Não. Sabe? E agora, ontem mesmo eu tava ouvindo umas besteiras, eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou me permitir ser quem eu sou. E se te incomoda, desculpa. Sabe, eu não vou mudar porque te incomoda. Se você acha que isso é ser prepotente, se eu ter coragem de me arriscar e fazer uma live cantando, sabe, se isso é ser prepotente, orgulhosa, metida, todos os outros adjetivos, I'm so sorry. Meu Deus, um talento. É um talento. Por que, né, esconder? Sabe uma coisa que eu acho muito importante disso que você falou? E foi uma das coisas mais importantes que eu descobri sobre mim mesmo no mundo do coaching. É descobrir valores. O que de fato é importante para mim. Eu nunca havia refletido antes. Vou chegar já. Eu nunca havia refletido antes sobre aquilo que de fato é importante para mim, para achar a minha essência. E quando eu falo essência, eu estou tirando filtros que não são meus, mas pessoas depositaram filtros em mim. Sim. Porque os filtros que nós temos, na verdade, não é da nossa essência. Foi papai, foi mamãe, foi escola. Me permita dizer, às vezes até religião. A religião é uma coisa muito boa. Marido, esposa. Mas é necessário que sejamos maduros com isso. Mas enfim, quando eu descobri valores, a minha essência, eu aprendi uma outra coisa. Valores precisam ser blindados.
Porque agora eu descobri o que é importante para mim, qual é a minha essência. E a partir dali eu fui aprendendo a construir metas e objetivos. E aí também os blindei. Porque isso aqui, quando eu alcançar essa meta, eu sei que eu vou estar satisfazendo alguns valores, coisas que são importantes para mim. Beleza, blindei esses dois, agora é eu ir criando a minha maturidade para que eu não permita que o meu meio me sabote, que o meu meio influencie naquilo que eu já descobri que é importante para mim, que eu quero e que quando eu alcançar eu vou estar satisfazendo aquilo. Aí, por exemplo, de repente você tinha algo, você tinha uma essência artística, cênica. E não só isso, espontânea, porque eu sou muito espontânea. Espontânea. Mas aí o meio, em algum momento da sua vida, botou filtros em você. Sim. Mas no momento em que você falou assim, cara, vou tirar toda essa casca, vou tirar toda essa máscara e vou me permitir ser quem eu sou. Hoje, uma influência, por mais que a pessoa seja próxima a você, você sabe assim, não, eu sei o que é importante para mim, eu vou atrás daquilo, sem permitir, de uma maneira madura, emocionalmente madura, que esse contágio atinja aquilo que eu já descobri que é importante para mim e eu vou atrás da minha meta, porque Legal. É importante. Seja ela cantar, seja passar em algum concurso, seja, enfim, a meta ela é muito subjetiva, né? Mas isso é muito importante. E agora eu quero falar de algo pessoal. Em algum momento da vida também, e foi justamente na época, coincidiu com a época do coaching, que eu fui descobrindo tudo isso, eu tive, que eu posso dizer, a alegria, o prestígio, a sorte, várias coisas, de conhecer esse cara aqui, esse cara que tem sido um extremo influenciador para as coisas boas para mim. Mesmo quando a gente discorda em várias coisas na nossa questão, porque E discorda, viu? Muitas coisas a gente discorda. discordamos. Tá vendo? Estamos juntas. Só que essa discordância, ela é sempre um diálogo que sempre enriquece. Por quê? Porque quando ele discorda de mim, eu começo a refletir, quando eu discordo dele, ele começa a refletir, e as nossas mentes, elas produzem uma terceira mente, e a gente sempre chega. E isso é algo que é maravilhoso, porque quando juntam duas ideias, eu aprendi isso de um outro colega, que é o seguinte: se eu tenho um pão e ele tem um pão, e a gente se encontra no caminho, eu falei, pô, Roosevelt, toma aqui meu pão e me dá seu pão, ele me dá o pão. Eu vou embora com o pão e ele vai embora com o pão. Só que quando eu falo assim, Roosevelt, eu tive uma ideia, e ele também fala, cara, eu também tive uma ideia sobre isso, nós saímos, eu saio com duas ideias e ele sai com duas ideias. Então, é essa junção, me permita usar o nome da sua empresa, essa sinergia, né, que permite um amadurecimento muito grande, uma blindagem daquilo que eu sei que é importante para mim, daquilo que eu sei que eu quero, e vou sempre enriquecendo e me protegendo contra influências que não seriam legal em relação a isso. Legal. É o processo da mente mestra, né? Reconstruir a mente mestra. Exatamente. Legal. Gente, nós vamos ter que fazer um intervalinho, mas só pegando o gancho do que o Kelvin falou. Tem uma coisa que a gente fala nos treinamentos que é o conflito é a melhor coisa que pode acontecer entre duas pessoas. E as pessoas se arrepiam quando ouvem isso, né? Porque ninguém quer lidar com conflito. Mas é quando tem conflito de ideias, é que você senta, você põe as cartas na mesa, você mostra as suas cartas, e aí os dois vão negociar até chegar num denominador comum, né? Eu aprendi também uma frase, só para concluir, que é o atrito que produz energia. Então, o atrito entre duas pedras, no fósforo com a caixa, é esse atrito que produz a energia. Porque você imagina que coisa chata, duas pessoas conviverem e concordarem o tempo inteiro. Um não gera nada de novidade pro outro, né? Fica os dois vivendo a mesma história pra sempre, do mesmo jeito. Nossa, cansativo. Então, antes de você fazer o break, eu vou falar mais duas coisas muito rápidas, mas que é muito importante, tem tudo a ver com esse contexto. Eu trago muito da filosofia para dentro do coaching. E tem duas frases que eu gosto muito, uma de Montaigne, que ele fala o seguinte: aquele que me contradiz me instrui. Então, ou seja, o conflito é importante, né? A discordância é importante. À medida que ele me contradiz, ele está acrescentando alguma coisa que de repente eu ainda não sabia. E aquilo pode me fazer mudar de opinião. E a outra questão já é de Popper. Karl Popper ele fala o seguinte, que um diálogo, um verdadeiro diálogo, só acontece
quanto as duas partes elas estão dispostas a mudar de ideia. Porque se eu vou dialogar com você, mas eu simplesmente falo assim, olha, eu tenho a mente fechada, eu já tenho opinião formada. Poxa, então não tem não é diálogo. diálogo. Tem diálogo. monólogo. Não tem. Porque eu não me permiti ser influenciado por aquilo que você vai me falar e que pode. Eu tive um professor de processo civil, ele estava explicando o devido processo legal na faculdade e tal. E ele falou o seguinte, cara, o contraditório no processo civil é você ouvir a outra pessoa. Por isso que fala contraditório, contradizer. É você ouvir a outra pessoa, mas de uma maneira que o que ela disser pode se influenciar na sua decisão. Aí ele trouxe um exemplo de coisas que acontecia dentro da casa dele. Ele casado, tinha uma filha, e a esposa chegava assim, amor, eu tô querendo matricular a nossa filhinha, que só tá com 4 anos de idade, mas já na escola. Tudo bem? Aí ele, olha, tal, aí ele argumentou e tudo. Aí no outro dia, e ele argumentou achando que não deveria, porque não era a hora. Uhum. Ela não falou nada. No dia seguinte ela falou assim, amor, eu matriculei nossa filha. Aí ele falou o seguinte, olha, no dia que você for me consultar, que você quiser me consultar, mas a decisão já estiver tomada, então não precisa consulta não, você vai lá e vai. Agora, no dia que a minha opinião puder influenciar, aí sim. Só que no caso dela a decisão já estava tomada, ela consultou formalmente, né? Ela poderia sim ter matriculado de toda forma, mas se eles tivessem dialogado, cada um falar de sua opinião, e no final, não, então tá bom, vamos matricular. Mas não, a decisão já estava tomada, ela ouviu só pro forma, afinal de contas eles são um casal, mas no outro dia ela foi lá e só deu a notícia, já matriculei. Eita. Vamos lá pro nosso intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, 5 minutinhos só. Forevermore, 'cause you are all I long for, all I worship and I adore. In other words, oh please be true. Oh, in other words, I love you. Gente, esse negócio aqui tá bom, viu? Vou te falar. Pra ficar melhor, faltou só um chazinho, um chocolate quente, Cafezinho. cafezinho, tudo de bom. Laílma Maia, nós temos participação aí dos nossos... Temos uma participação e, inclusive, é uma realidade vivida no mundo corporativo. Então, muitas pessoas que trabalham principalmente por cobrança de resultados, metas, e nem sempre a meta ela é só no comercial, né? Porque quem trabalha no administrativo, no back-office ou funções operacionais, tem a meta que é o tempo, que é a entrega, que é a conclusão das tarefas. Então, a pressão ela ocorre da mesma maneira. Então, temos uma participação aqui da Quitéria. A Quitéria, ela é gerente comercial de uma corretora e tem uma equipe, e o objetivo dessa equipe é vender seguros, né, todos os ramos, por telefone, não é presencial. Então, eles trabalham com e-mail, trabalham com internet e com telefone. E aí ela fala assim, olha, eu tenho uma equipe de vendas que recebe o mesmo treinamento. Então, teoricamente, possuem o mesmo conhecimento relativo ao produto. Mas todos têm resultados diferentes. Uns se destacam todos os meses e outros não têm o mesmo desempenho. Algumas pessoas ficam constantemente abaixo da meta. Então, a pergunta dela é como o comportamento do gestor ou o comportamento da própria equipe pode influenciar na manutenção desse resultado. Aí tem um monte de coisa para falar. Tem muita coisa. Quer que comece por parte e quer que comece por quem? Fica à vontade. Acho que a gente poderia dividir por parte. Uma coisa que eu sempre digo em equipes, trabalhei muito tempo, você também trabalhou muito tempo na gestão de equipes, é que é justamente a equipe ela tem no líder a referência do resultado, né? E por outro lado, Laílma,
eu, durante a minha carreira corporativa, eu tive contato com pessoas e me deparei com situações em que eu via muitas vezes, não sei se é o caso, aqui é só uma forma de ilustrar, muitas vezes líderes que eram escolhidos muitas vezes pelo desempenho, mas que não tinham as habilidades ou as capacidades de gestão, não estava preparado para gerir uma equipe. E muitas vezes esses líderes eles ainda tinham a mentalidade de um liderado. Então ele não conseguia traduzir a responsabilidade da gestão e dar metas e diretrizes para as pessoas porque ele ainda se comportava como aquele liderado. Então isso acabava influenciando de uma forma negativa a equipe. Mas são vários aspectos dos quais assim levaria muito tempo aqui para fazer uma análise, mas alguns pontos importantes é justamente a adequação do perfil da pessoa para a vaga, porque a capacidade técnica de conhecimento técnico, isso é facilmente disponibilizado e facilmente se coloca para uma pessoa, mas a questão comportamental, emocional e o perfil dela para aquela atividade, isso não se constrói do dia para a noite e muitas vezes a pessoa não tem afinidade para isso, né? Eu não sei se a atividade a qual a Quitéria se refere é teleatendimento, mas no mundo de teleatendimento, por exemplo, você tem teleoperadores que não querem fazer ligações ativas. Quando você pergunta se ele quer trabalhar em ativo ou receptivo, ativo é quando ele liga para alguém, receptivo é quando ele recebe uma ligação. Então tem pessoas que não têm afinidade em ligar para alguém, acha invasivo, né, e não se sente à vontade para vender algo. Né? E muitas vezes essas pessoas também não se sentem à vontade para vender algo que elas não compram. Né? Um princípio de venda é: eu preciso vender aquilo que eu compro. Seja uma ideia, seja um produto, né? Então existem vários aspectos que precisam ser analisados. A questão do perfil eu acho extremamente importante e hoje já existem várias ferramentas no mercado que permitem analisar se o perfil daquela pessoa é para aquela função. Você tem em equipes líderes que não têm a motivação ou muitas vezes o preparo para fazer a substituição necessária. Então ele prefere ficar investindo tempo, esforço para ficar com aquela pessoa porque ele não consegue sentar para fazer um desligamento. Ou quando faz o desligamento, ele se entristece tanto quanto a pessoa porque ele se coloca no lugar da pessoa e muitas vezes ainda tem aquela mentalidade do liderado. Interessante. Eu quero completar com o seguinte. Lê o iniciozinho da pergunta dela, o início da mensagem. Tem uma equipe de vendas que recebe o mesmo treinamento. Possuem o mesmo conhecimento do produto. Mas todos têm resultados diferentes. Ótimo. Quero começar pelo seguinte. Você tem filhos? Sim. Quantos? 2. Educou ambos igual? Sim. Ensinou as mesmas coisas? Sim. E como eles se comportam? Completamente diferentes. Então já começa por aí. Essa é a primeira percepção. Por quê? Porque cada um de nós cria uma percepção diferente de tudo aquilo que a gente escuta, de tudo aquilo que a gente aprende, de tudo aquilo que a gente vê, ouve. Por exemplo, eu e o Roosevelt temos a mesma formação. A mesma. Nos conhecemos numa formação em coaching, dali criamos uma amizade, uma proximidade. Ele contagiou a mim, eu contagiei a ele com as nossas ideias, com as nossas experiências e tal, e dali em diante, absolutamente todos os cursos, toda a nossa forma igual, nós temos o mesmo certificado. Do coaching para cá que eu estou falando, né? Não de vida. E nós temos uma percepção muito diferente. Percepção que ora elas se somam e ajudam, e horas elas se chocam e a gente fala, cara, é melhor a gente não tomar uma decisão agora, vamos esperar para amadurecer, porque alguma coisa está faltando. Por quê? Porque a minha opinião é muito diferente da dele. Embora tenhamos... Agora, uma série de influências ou uma série de experiências influenciam a percepção que eu vou ter, tanto do meu treinador quanto do produto que ele está me apresentando. Então esse é um primeiro ponto. Não espere resultados iguais, né? Agora vamos lá, continua. Algumas pessoas se destacam todos os meses, ultrapassando a meta. E outros não têm o mesmo desempenho, ficando até bem abaixo da meta. Pegando o gancho do que o Roosevelt falou, vamos lá. É uma equipe. Geralmente,
vou usar um outro exemplo aqui de filhos, certo? Geralmente, se o seu filho se destaca em vários aspectos da vida, como por exemplo esporte, várias disciplinas no colégio, tudo, se ele está fraco em alguma matéria, a tendência é o quê? Reforçar o que está fraco. Reforçar o que está fraco e eu acabo deixando de investir naquilo que está forte. O que eu quero dizer? Nesse aspecto, é deixar de investir na parte fraca da equipe? Não, não é isso. Mas mesmo essa pessoa que de repente está fraca, ela tem pontos fortes. E às vezes o ponto forte dela pode ser algo um pouco diferente. E aí, pegando como gancho o que o Roosevelt falou, será que pode ser que ela esteja num ponto errado da empresa? Ou da equipe? Ou tal. Então, investigue quais são as outras qualidades, quais são as forças, quais são as oportunidades, quais são as habilidades, os talentos dessa pessoa, porque ela pode ser, a gente não conhece o caso concreto, estou falando muito em tese, mas pode ser que ela deva ser aproveitada em outro aspecto da empresa e ela vai ser muito melhor. Sim. Muito melhor naquilo. E claro, reforçar em cima daqueles que já estão lutando bem, porque eles já demonstraram essa força. Meninas, a gente só está caminhando para o finalzinho. Tá, tranquilo. E uma coisa importante também da pergunta da Quitéria é: o que é um bom desempenho, o que é atingir a meta? Né? Isso, muitos anos atrás, quando eu ministrava treinamentos e consultorias, eu sempre colocava a seguinte situação. Você imagina um indivíduo A, ele vende 100 seguros por mês, e o indivíduo B, ele vende 50 seguros. Ok, quem é o melhor? A vende 100, B vende 50, então o A é melhor. O A, ele vende 100, mas nos 3 meses seguintes, 60% dos seguros dele são cancelados, enquanto que o B, que vende 50, só tem 5 cancelados. Quem que é o melhor? É o B, porque o cancelamento é melhor. Ok, mas o B, ele falta pelo menos 5 dias no mês, e o A falta 1. Quem é o melhor? Então existe uma série de fatores e parâmetros que tem que ser levado em consideração, não só necessariamente focar numa meta numérica de um resultado. Sim. Existem aspectos qualitativos que envolvem esse resultado e que estão diretamente ligados a realmente uma produtividade da pessoa. Então, muitas vezes as pessoas, empresas, se focam somente naquele vendedor que vende mais. Mas ele chega no horário, ele é líder, ele vende com qualidade, o índice de cancelamento dele é alto ou é baixo, então tudo isso tem que ser levado em consideração também. Aí a gente entra numa outra discussão que é a do ROI, né? Sim. Retorno sobre o investimento? Porque tudo na vida tem que ter retorno. Sim. Um colaborador que você capacita tem que ter o retorno. Sim. Né? E esse retorno ele é muito mais do que um valor no final do mês, assim, como você falou. Uma meta fria. Ele a rentabilidade, ela vai muito além do resultado financeiro de meta ali no final do mês, né? Sim. Pra gente só finalizar, eu quero só dizer aqui para a Quitéria, um pouco que a gente conhece lá do trabalho, eu já vi pessoas virarem a chave. Porque tem muita gente com perfil e que mesmo assim, em determinados momentos ou determinados produtos, não conseguem atingir o resultado esperado, a expectativa que se tem. Eu já vi pessoas virarem a chave. Então, o poder da equipe também influencia muito. Que é aquele taxado, rótulo, falando não é bom. E a pessoa acredita que não é bom e ele não vai ser bom mesmo. Então, quando uma pessoa só pensa nisso, ou rotula, isso tem uma força muito grande. Agora, quando uma equipe inteira rotula, o líder precisa tomar cuidado com essa energia também, porque ela influencia muito no comportamento, que é o poder, do que a crença, né, que limita. A pessoa acredita que ela consegue ou ela acredita que ela não consegue. Então, aí foge um pouco do perfil também, é um comportamento. E voltamos àquela questão do contágio também. É o contágio, exato. Meninos, deixa um recado pro nosso público, já está faltando poucos minutinhos para a gente encerrar. O Kelvin vai finalizar para a gente, mas deixa um recadinho aí cada um, olhando ali para a câmera, pro nosso pessoal. Eu estou muito movido por conta do assunto de contágio social que falamos, a repetir a mesma mensagem que eu deixei no último, que é o que você está espalhando. Porque tem tudo a ver, o que você espalha entre aqueles mais próximos, né? O que você espalha? É uma pergunta. E, lógico, essa pergunta gera uma reflexão para você mesmo descobrir até onde você pode melhorar para você espalhar coisas boas, né? Roosevelt. Bom, também, não tem jeito, coach é sempre com pergunta, né? Mas a pergunta que eu deixo para o telespectador é: que realidade você tem criado na sua mente para a sua vida?
quanto você tem criado coisas boas, o quanto você tem vivido mentalmente os seus sonhos, né? O quanto você tem se esforçado para isso. Esse é o meu recado. Laílma Maia. Eu acho que quando a gente se conhece, eu acho não, né? Eu vivi isso, eu vi e hoje eu tenho certeza, eu não acho mais. Quando a gente conhece exatamente aquilo que move o nosso coração, quando a gente sabe o que aquece o nosso corpo e que isso determina o significado para a nossa vida, aí a gente para de aceitar qualquer sugestão. Eu acho que a gente precisa pensar muito nisso, porque não é uma questão de ser arrogante, não é uma questão de você ser cabeça dura, é uma questão de você saber exatamente o que você quer e saber o que te leva até esse lugar. Então, cuidado com as sugestões. Muito bom, bem colocado por vocês. Eu acho que essa foi a coisa mais importante. A gente falou um monte de coisa muito importante hoje, mas pelo momento que a gente está vivendo de crise, sabe, assim, um momento que parece, eu já falei isso algumas vezes, o Jornal Nacional parece que ele é programado para desmotivar as pessoas e para tirar a energia das pessoas, para elas terminarem aquilo ali, querer se matar ou não querer ter vontade de produzir, porque é só desgraça, é só notícia ruim. Então, é muito legal vocês colocarem isso para o nosso público, porque a gente tem que prestar atenção, sim, no filminho que está passando aqui ou que estão tentando passar na nossa mente. Né? Quando vem de fora, né? O Jornal Nacional. Gente, esses dias eu liguei e nunca mais assisti. E eu não tenho vergonha de falar que eu não assisto. Ouço minha CBN de manhã, tá tudo certo. É uma informação menos tendenciosa, né? E menos manipulatória, porque para mim aquilo é manipulação. Eu liguei um dia desse, conflito na Síria, ataque terrorista não sei aonde, Lava Jato, falei, quê? Para! Para! Tô fora! Sabe? Então, assim, esse filme, gente, não vale a pena assistir. Vamos ligar o filme certo aí na nossa mente, o filme que fortalece, o filme que faz a gente performar de uma maneira diferente. É o tal do que o Phelps fazia, né? Se imaginar competindo, ganhando, vendo o oponente ir na frente. Uhum. E sobretudo, agindo. Porque o seu futuro, ele começa aqui. É agindo que você vai chegar lá. Porque senão você se torna só um sonhador. Né? Eu só queria pontuar isso aí. Excelente ter feito esse contraponto. Kelvin, porque na verdade também, que é outra coisa que a gente fala sempre, né? A questão da entrada em ação. E a gente às vezes entra em ação sem vontade nenhuma, sem motivação nenhuma, muitas vezes num estado desprovido de recursos, mas o importante é não parar. Né? Ontem eu voltei pro meu treino. Gente, que preguiça. Que vontade de ficar na frente da televisão fazendo nada. E eu cheguei lá pro meu treinador e falei, olha, hoje, cara, não tô afim, eu acho que não vai rolar. Você queria ficar assistindo televisão. Não era bem isso, você sabe que não é, mas enfim, foi só um exemplo. Mas ele falou uma coisa interessante, que ele falou assim, Kalina, se toda vez que a gente fosse treinar, a gente tivesse com muita vontade de treinar, seria o melhor dos mundos. Mas muitas das vezes a gente vai estar sem vontade nenhuma, com preguiça, com vontade de estar fazendo qualquer outra coisa, menos ali. E você sabe que do meio do treino pra frente ficou bom pra caramba e terminou assim em alta e eu terminei assim super feliz, sabe? Falei, gente, esse negócio de entrada em ação, esse negócio é de verdade. Né? A gente entrar até quando a gente não tá com vontade. E nem se sentindo preparado. Não é? É isso? É verdade. Kelvin, finaliza aí pra gente com essa voz maravilhosa. Beleza. Obrigado pelo convite também. Espero que... Ficou tão caladinho. Mais vezes. Na próxima pode deixar que eu vou falar um pouquinho mais. Tá bom. E antes do Kelvin, gente, os meninos já haviam trazido diversas ferramentas para aplicarem pra gente. Mas é tanto conteúdo que eu acho que tem que marcar assim umas 3 tardes seguidas, né? Então, a gente convida vocês para voltarem, para aplicar essa ferramenta aqui pra gente poder fazer essa entrada em ação um pouquinho diferente, já com um pouquinho mais de controle de gerenciamento. Se você me permitir, posso ir além? Claro. Agora é combinado aqui. Claro. Para o telespectador que está nos vendo agora, entrem na nossa página no Facebook, Ótimo. Everest VR, curta a nossa página, mande o seu e-mail por mensagem, Legal. que nós vamos disponibilizar a ferramenta um dia ou 2 dias antes do programa, para que eles possam imprimir em casa e a gente fazer aqui máximo. juntinho aqui eles com a Que máximo. ferramenta.
Ótimo. Everest VR, Facebook, no Instagram, Everest VR também, tudo junto. Deixa o e-mail que a gente vai mandar a ferramenta para a gente fazer junto aqui no próximo programa. Então, já que é para quebrar protocolo, Kelvin também já tá convidado para voltar, viu, Beleza. Kelvin? Pronto. Valeu, pronto, fechou. Eu quero voltar no mesmo dia que eles, que Então, eu tô, dia eu tô 11 cheio do de 10, pergunta tá pra fechado. fazer. Olha, eu tô ainda Excelente. preocupado. Eu tô preocupado. Ele quer voltar, vão encontrar de novo. Kelvin e Kevin. Tá vendo? Você acha que tá rodando num sócio aí, ó. Back vocal. Fechou. É isso. Vamos lá, Kelvin. Valeu. Assim. I wanna love you, or just love and treat you right. I wanna love you every day and every night. We will be together, oh, with the roof over our heads, we can share the shelter. Oh, I love our single bed. Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Yeah, ooh, 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 ooh. So I'm willing and able, yes I am, and so I lay my card on the table. I wanna love you, or just love and treat you right. I wanna love you every day and every night. We will be together, oh, with a roof over our heads, we can share the shelter. Oh, I love our single babe. Valeu. Obrigado.